Bem, dando prosseguimento à audiência, nós vamos providenciar a cópia desses documentos. Eu peço à Secretaria da Comissão que passe recibo na documentação, entregue um recibo à professora Paula Cerqueira e que providencie cópia desses documentos para todos os deputados da Casa, para os 70 deputados da Casa. E dando prosseguimento, agora ficou definido que 3 pessoas fariam participação pela organização do movimento para formular perguntas. São uma pergunta a cada um. São 3 pessoas que já estão aqui inscritas pela organização do movimento de vocês. Vão formular as perguntas. Os 3 farão. Depois, os deputados terão, cada um que quiser, até 5 minutos para colocar as suas posições. E depois o doutor Valêncios responderá às perguntas e nós procederemos o fechamento da audiência. Então, para formular a primeira pergunta, representando os usuários, o senhor Milton Freire, em conjunto com o senhor Rodrigo Pereira de Souza, liderança dos usuários do movimento antimanicomial. Aqui, ô Fernando, pode falar dali, é mais fácil. Sobe também. Não pode ser aqui? Boa tarde, todo mundo. Obrigado a essa imensidão de deputados, todos vocês também, a presença. E as coisas aqui hoje estão sendo colocadas de uma forma que a gente está nós estamos tentando provar que o sujeito mudou, mas é ele que tem que provar para a gente que ele mudou. O que ele é, todo mundo sabe, já viu. Agora eu quero saber o que ele será. Vocês acreditam que ele vai mudar? Eu não acredito. Pergunta para o professor, irmão. Pergunta para o Solano. Bom, eu gostaria de perguntar. Manda controlar lá para ficar subindo. Essa enrolação, sobre essa enrolação de cientificismo, de suposta neutralidade científica e um cientificismo positivista, que assegura a tradição manicomial através de uma visão organicista excludente e que nos botava fora do mundo. Eu passei 10 anos de internações e reinternações. Entre essas reinternações e reinternações, na Casa de Saúde do Dr. Eiras. E sei muito bem do que estou falando. Então, será que essa tradição psicossocial que nós estamos afirmando aqui também não é científica? Será que só a visão positivista é científica? E a visão fenomenológica, as visões que eu tive, as forças que me ajudaram, as visões que me salvaram, que o doutor Anísio confirmou como alguma coisa que poderia ser possível de recuperação. Eu gostaria de perguntar aos senhores se vocês creem nessa recuperação do homem. Não somos só nós um grupo, mas todos os homens estão imersos em fatores irracionais, em guerras, em lutas, em injustiça social. Portanto, eu acho que a humanidade é louca, não somos só nós que somos loucos, não. E nós precisamos atinar, não só com a nossa loucura, mas a loucura do mundo, a loucura dos homens. Eu queria pedir desculpa se eu me exaltei, mas eu estou muito apaixonado, porque perdi meu primo com eletrochoque,
Perdi minha mãe com problema de saúde mental, nem a vi. Não estou fazendo sentimentalismo, não. Eu estou querendo apenas dizer que o mundo precisa de mais afeto. Como dizia a doutora Anísio, o afeto também é remédio. Agora eu convido a senhora Ana Paula Gujor, psiquiatra do CAPS da Ilha do Governador. Está presente ou não? Senhora Ana Paula, está presente? Ah. Eu pediria à doutora Ana Paula que fizesse a colocação e, se possível, formulasse uma pergunta para o doutor Valêncio. E quero só, antes de passar a palavra à doutora Ana Paula, registrar a presença do Wellington, da Alfa de Niterói. Bom, eu sou Ana Paula Gujor, sou psiquiatra do LAPS, Laboratório de Saúde LAPS. Mental e Atenção Psicossocial da Fiocruz. Fica corrigido, então. Bom, eu vou começar a minha fala, eu acho que vendo os colegas antes falarem, eu sempre, ao pensar na ERAS, eu me reporto, né, e assim, eu olhar para o doutor Valêncio, eu me reporto a doutor ERAS, e ao me reportar a doutor ERAS, eu me reporto a um determinado momento da minha juventude, né. Mas eu gostaria, antes de dizer, né, não por conta da qualificação em si, mas para dizer que hoje eu sou doutora, mestre e doutora pela Fiocruz, no Rio de Janeiro, e trabalho com o professor Paulo Amarante. E a minha tese de doutorado foi sobre o processo de desinstitucionalização da doutor ERAS de Paracambi. Da desinstitucionalização no município de Paracambi, a partir do fechamento da doutor ERAS. Mas antes de começar a falar sobre a minha vivência na década de 90, eu queria dizer uma coisa que eu aprendi com meu pai. Meu pai era um mecânico que estudou até o segundo ano do fundamental e que me ensinou uma coisa muito cara, né? Que a gente conhece um homem pela sua história e pelas suas práticas. E ele me fez ver, né, que eu seria responsável durante todo o meu percurso nessa terra por aquilo que eu fizesse, né? Por aquilo que eu fiz, pelas práticas que eu tive em relação aos outros, né, no que diz respeito à minha prática profissional, né, e à minha prática enquanto humano. E eu acho que a partir disso, eu me reporto à década de 90. Na década de 90, eu comecei a trabalhar no hospital de Lages, e em meados de 95 eu passei a ocupar a função de supervisor hospitalar da doutor ERAS. Nós tínhamos 2 hospitais psiquiátricos no local, um era o Hospital Paracambi, o outro era a clínica doutor ERAS, a Casa de Saúde doutor ERAS, filial Paracambi. E eu, semanalmente, ia até essa instituição onde nós precisávamos, né, fazer as renovações das autorizações de internação hospitalar. Então, o que me deixou impactada com essa nomeação, né, foi me reportar a esse período onde o gestor daquela instituição era o Dr. Valêncio Visch. E era um gestor que me recebeu por muitas vezes, né, onde era ele que eu reportava as atrocidades que eu via. E que atrocidades eram? Né? Nós tínhamos pessoas circulando nuas, as que não estavam nuas estavam maltrapilhas. Nós tínhamos o impacto de ver as camas, né, que eram camas de ladrilho, com argolinhas de ferro ao lado. E eu me lembro claramente de uma supervisão, de uma fiscalização que teve mais para o final, né, da década de 96, do ano de 96, quando nós chegamos e aquelas camas de ladrilho com as argolinhas eram apresentadas enquanto uma importante inovação.
porque elas facilitavam, né, a contenção física e aquilo não causaria tanto dano, né, às equipes, porque quando você amarra o paciente numa cama, os espaços da cama, eles são difíceis, né, de você fazer o nó. Aquelas argolas não, você deixava o paciente ali, se você deixasse de manhã, de noite, ele ainda estava, aqueles nós não iam se desfazer. Isso era apresentado, né, como um aspecto de higienização, lembra, Valêncios? Que era um aspecto recente construído, né? Tinha os pavilhões antigos e os novos, que tinham esses espaços, né? Que tinham essas camas, que eram apresentadas para nós, né? Eu sei que você vai me responder, é porque eu gosto de falar olhando no olho, por isso que eu estou olhando para você. Então, nessa situação, o que acontecia? Além disso, né, aquelas canaletas, o cheiro de urina, o cheiro de fezes, isso tudo que era feito em relatórios e levado para a vigilância sanitária aqui do Estado, né, e conversado com o coordenador à época, que era o Dr. Oswaldo Said, e que todas essas denúncias em relatórios oficiais, eram engavetadas no primeiro momento. Fora as idas às supervisões também externas, aonde nós éramos impossibilitados, por exemplo, de ir para o pavilhão Santana, que era o pior deles, né? O pavilhão das mulheres mais deterioradas, com mais tempo de permanência, nuas, né? Esse pavilhão, doutor Valêncios, o senhor lembra que quando a gente passava no carro, né, para ir, porque era muito longe, muito distante os espaços, não, vamos naquele, né, nos principais, nos pavilhões de triagem, que eram os melhores cuidados. E eu, recém-formada, 27 anos, com tantos expoentes, né, da gestão, e que na época eu estava começando a entender a quem eles representavam, dizia, bom, deve ser assim, né, é assim mesmo, eu vou fazer o quê? Eu não vou descer do carro, né? Então, fora isso, e eu acho que uma coisa que é importante a gente destacar, saindo da Dr. Eiras, né, um outro aspecto, que aí é o meu testemunho pessoal da vivência com o Dr. Valêncios, quanto tempo eu tenho? Para concluir, por favor. Eu queria entender, doutor Valêncios, se o senhor, como ministro, diz, né, que estava naquele espaço, num determinado momento, para humanização, né, para humanizá-lo, essa é a sua função. Uma pergunta, por que nunca denunciou, por que nunca fez nenhum tipo de movimento, né, por que nunca se juntou àquelas equipes que estavam no município denunciando essas atrocidades? E por que, na conferência que nós organizamos em 96, era o senhor o articulador contra as nossas propostas, inclusive com as propostas que eram retiradas do projeto de lei Paulo Delgado na época, né? Era o senhor o formulador e o articulador daquelas situações, inclusive com a doutora Cristina, né? Que muitas vezes nós tivemos árduos embates nas plenárias, né? E eu vou me dar o direito de uma pergunta, o que aconteceu que o senhor mudou tanto? Bem, dando prosseguimento, eu convido a senhora Iracema Polidoro, é familiar e representa a associação lá da colônia Juliano Moreira, da Apocojum. A senhora Iracema dispõe de até 5 minutos. Eu queria pedir à senhora que fizesse alguma pergunta, que esse é o propósito, que possa fazer a sua explanação, mas que concluísse no tempo de 5 minutos, por favor. Bem, boa tarde. Eu acho que é um momento histórico da gente estarmos aqui, um retrocesso da saúde mental, mas estou feliz que nós estamos juntos nessa luta. Eu acho que isso é importante. Estamos aí, e falar ao presidente da mesa, senhor, a casa não tem que entender como é difícil essas pessoas intervir quando o senhor Valêncio fala, porque é sofrimento na carne de cada um que está aqui. Então ele se sente ofendido pelo tempo que tiver. Eu sou familiar. Doutor Valêncio, o senhor não vai lembrar de mim, porque quem apanha lembra e quem bate não. Eu fui no Pinache, no Dr. Eiras, e me senti humilhada, porque tinha a FDM, que era uma associação de familiares, que era a favor das internações, e que ficava dentro do Dr. Eiras, recadando familiar para ficar ser contra a reforma.
E hoje eu estou aqui falando com o senhor. É triste aquilo que eu vi, os pacientes todos nus, um frio do mês de maio, tomando banho de borracha, chegando a cair de tanto frio. E quando eu fui falar, ninguém me recebeu. Estou acostumado a isso. E hoje eu vou fazer 2 perguntas ao senhor. O tempo que o senhor teve lá, nada o senhor fez por essas pessoas. Teve que ter 30 mortes para ter intervenção. Após essas 30 mortes. Agora eu vou fazer uma pergunta ao senhor. Qual é o seu projeto de trabalho como coordenador? O que é que o senhor vai trazer para nós ali, o subsídio? Eu peço ao senhor, Mink, por gentileza, tira a mão que eu quero ver o rosto do senhor. Tá? Para o senhor lembrar bem de mim. Tá, doutor Valente? O senhor lembrar bem de mim, acho que o senhor vai lembrar de mim. Eu estou na época, eu fui para a colônia em 1978, eu tive uma tia internada, ela ficou 20 anos dentro da colônia. Por isso que eu peguei essa luta para defender aquelas pessoas que ali ficaram. E estamos aí, gente, não vamos redar pé. Nós não queremos o doutor Valêncio como coordenador nacional de saúde mental. Vamos à luta! À luta! Vamos à luta! Obrigada, à luta! Bem, dando prosseguimento à audiência, agora passa ao período da fala dos senhores deputados, para que possamos ser democráticos. Nós abrimos para todos, para que todos que quisessem, deputados, pudessem falar, se posicionar. Então, nós combinamos que teria, no máximo, 5 minutos. Quero combinar e deixar pedido aos senhores parlamentares que deem o exemplo e respeitem o tempo para que a gente não precise interromper. Com a palavra, o deputado Marcelo Freixo. Obrigado. Presidente, como a fala é de 5 minutos, é só uma questão... Só um minutinho. Não. Já foi explicado. Olha só, o senhor está atrapalhando o movimento inteiro, não está atrapalhando a mesa, não. A audiência foi combinada e organizada com os movimentos que estão aqui organizando. Então, eu queria que o senhor respeitasse os movimentos que organizaram essa audiência e que está muito bem sucedida. Né? Acho que eu estou me sentindo representado pelas falas, esperava que o senhor também. Né? Mas vamos lá. Eu só gostaria, presidente, durante a fala dos deputados, eu recebi um documento que é importante, porque se eu fizer a leitura do documento, meus 5 minutos vão embora. Né? Tem aqui a Associação dos Juízes para a Democracia. Nós temos o desembargador Verani e o juiz Rubens Casara. A Associação de Juízes para a Democracia tem um documento pequeno para ser lido. Então, senhor deputado, vamos fazer o seguinte, para seguir a ordem, fala os deputados e a hora que terminar, se todo mundo cumpriu 5 minutos, o desembargador, o juiz presente faz a leitura. Eu queria sugerir que fossem chamados para ler, apenas ler. Perfeito. O documento de 2 laudas, quero deixar com o senhor para que eles possam, e acho que é importante dar voz ao setor do judiciário que está com a gente, isso não é muito comum, né? Então, contando o tempo, com a palavra o deputado Marcelo Freixo. Obrigado. Eu quero dizer que eu estou muito orgulhoso de cada um do movimento da luta antimanicomial. E quero ser muito breve, porque estou contemplado pela fala dos movimentos para a organização. Evidente que a situação é dramática, porque há uma possibilidade de retrocesso histórico de uma luta que é das mais importantes na defesa dos direitos humanos. É muito maior do que uma luta exclusiva da saúde pública ou da saúde mental. É uma luta decisiva no patamar dos direitos humanos. Eu sou militante de direitos humanos há mais de 30 anos, doutor Valêncio. E eu estive... Desconta o meu tempo aí. Não, faz parte. Deixa.
Deixa ele falar, faz parte, mas faz parte. Dando prosseguimento, então, Faz audiência. parte, deixa ele aí, faz parte. Vamos retomar o tempo que parou o deputado Marcelo Freixo, por favor. Eu só quero dizer, doutor Valêncios, Tomás, deixa, mas eu preciso continuar. Deixa ele, não tem problema, isso faz parte. A vaia é fundamental para a democracia. Isso faz parte. Quero dizer, senhoras e senhores, doutor Valêncio, eu quero falar também olhando para o senhor, que é importante. Eu estive junto com o deputado Marcos Rolim, o senhor vai lembrar disso, na Caravana de Direitos Humanos, na clínica Doutor Eiras. E aí, a fala do senhor, eu estava curioso para saber se a fala do senhor seria uma fala no sentido histórico do que o senhor sempre defendeu e no sentido da sua prática à frente do maior manicômio da América Latina. E a memória que se tem sobre o Dr. Eiras é a memória da tortura, é a memória da violação de direitos humanos. Não é a memória da reforma psiquiátrica, não é a memória da luta antimanicomial, não é essa referência que o senhor representa. E a fala do professor Benildo é muito pertinente, porque o que está em jogo aqui não é a qualidade pessoal, não é a qualidade profissional, não é a opinião do senhor, e não é o que o senhor mudou ou não mudou. O ministro da Saúde pode ter se utilizado de dois elementos, de dois critérios para a escolha do senhor como coordenador da política de saúde mental: as relações pessoais e a qualidade profissional. As relações pessoais são válidas, mas jamais poderiam ser critério para a escolha de um cargo público que ultrapassa o interesse do ministro. Segundo, sobre as qualidades profissionais, este é um cargo que tem referência a uma luta política histórica. Eu quero dizer com toda sinceridade que não me cabe, e acho que não cabe a ninguém, determinar aqui se o senhor mudou ou não mudou. A sua fala é uma fala de mudança perto de todos os pronunciamentos históricos que o senhor teve ao longo da sua vida profissional. Se o senhor mudou, eu acho ótimo. Mas se o senhor mudou, o senhor não representa, o senhor não é a pessoa mais indicada ou mais qualificada para representar a visão que o senhor aderiu agora. Tem gente mais qualificada para isso. Tem gente mais qualificada. E eu não estou aqui duvidando da palavra do senhor, porque não me cabe. Porque não me cabe. Mas a referência histórica do senhor, nós somos aquilo que fizemos, que vivemos. Mas podemos ser outra coisa, podemos nos transformar, e particularmente eu acredito nisso. Mas se o senhor mudou, o senhor ainda não é a melhor referência para representar uma política que tem inúmeras vidas e profissionais há tantos anos, ao ponto, e tanto não é, que a indicação do senhor despertou um movimento nacional dos mais importantes, e eu quero dizer que estava precisando disso, né? Foi bom, nesse sentido foi bom. Agora, o senhor é efetivamente uma pessoa corajosa. O senhor veio, e isso é importante, e eu quero agradecer a presença do senhor, porque essa casa precisa disso. Foi importante o senhor ter vindo, só que junto com a coragem, é necessário ter a grandeza. A coragem só vale se for acompanhada do sentimento de grandeza. O senhor teve a coragem de vir, que tem a grandeza de entender o que milhares e milhares de vidas e de histórias estão dizendo para o senhor, com todo o respeito que essa casa tem, que essa audiência merece, e que a sua história, que a sua profissão aqui nos faz ter. Que a sua coragem seja acompanhada da grandeza do senhor se afastar desse cargo, porque existem pessoas para essa luta que o senhor aqui defendeu, com muito mais condição de exercê-la do que o senhor. Que tenha a grandeza acompanhada da coragem. E por fim, deputado, é verdade que tem muita gente jovem na rua, mas o senhor definitivamente não está entendendo o que está acontecendo. Definitivamente o senhor não está acontecendo.
O senhor tem uma história muito longa na psiquiatria e a gente conhece parte dela. E é exatamente por conhecermos parte dela que essa casa está lotada. Não pelo contrário. Eu não acho que o senhor está no cargo pelo que o senhor tenha mudado. Eu acho que o senhor está no cargo pelo que o senhor não tenha efetivamente feito essa mudança. Cabe a esse movimento, é legítimo ao movimento. E é fundamental que esses jovens estejam ao lado de gente com tantos anos na luta, porque essa renovação vai fazer com que todas as vezes que uma atrocidade como essa aconteça, essa casa pode estar lotada novamente. Obrigado a todos e todas. Obrigado ao deputado Marcelo Freixo. Quero dando continuidade, quero registrar a presença do pessoal do Fórum de Saúde do Rio de Janeiro e da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde. Dando prosseguimento ainda, convido a usar a palavra o deputado Luiz Martins. Deputado, o senhor dispõe perfeitamente da tribuna, dispõe de 5 minutos e eu peço mais uma vez a compreensão dos deputados para que a gente não passe do tempo, que ainda há mais 6 deputados inscritos para fazerem uso da palavra. Com a palavra, o deputado Luiz Martins. Eu pedi para vir para essa tribuna, que é da nossa casa, deputado Marcelo Freixo, deputado Jair Bittencourt, que eu quero olhar o doutor Valêncio, que eu estou de lado, de frente com ele. Por isso que eu solicitei falar da tribuna. Saudar todos vocês que se mobilizaram, mas eu vou saudar uma pessoa em nome de vocês, que lutou esses dias todos dentro dessa casa, que eu conheci lutando por vocês, que é o Eduardo. E aí, doutor Valêncio, e o Marcelo Freixo sabe, o Jair e o André Ciliano, eu acordei com a minha sobrinha, que é psicóloga, falando o seguinte: tio, leia nas redes sociais o absurdo que o ministro da Saúde vai fazer. Ela trabalha no CAPS do Morro do Alemão. E aí eu tive conhecimento, parabenizar todos vocês, e foi um instrumento de trabalho nosso, o que vocês postaram nas redes sociais. Saudar aqui, companheiros, a presidência do Jair Bittencourt, que é muito difícil presidir uma audiência pública com tamanha mobilização. É muito difícil, dando oportunidades a todos de falar, inclusive do doutor Valêncio. Dizer que eu, nessa casa, estou no 2º mandato, sou do PDT, sou autor da lei, junto com o deputado André Ciliano, do dia 18 de maio, dia da lei antimanicomial. Então, nós não podemos, doutor Valêncio, e o Marcelo falou muito bem, como todos que tiveram nessa tribuna, eu vi a emoção de você sair dessa tribuna. Eu não preciso me convencer. Eu já estou convencido desde o dia que eu propus essa lei. Doutor Valêncio, o senhor não tem condições de assumir esse cargo no Ministério. Não tem, para o seu bem e para a sua família. Porque esse movimento não vai parar. Esse movimento é nacional. O depoimento dessas pessoas, a mãe ali não esqueceu nunca. A condução de Vossa Senhoria à frente do doutor Eiras. Não dá para esquecer. Não dá para esquecer, como nós nos esquecemos, o ministério da tortura. Essas pessoas foram torturadas. E nós, parlamentares aqui, estamos nessa luta. Eu, Marcelo, André Ciliano, Jair Bittencourt. E aqui eu quero fazer um registro
para vocês que eu também não tinha entendido, o Eduardo também não, do presidente dessa casa, deputado Jorge Pisciani, que quando a comissão foi atendida, nós achamos, não foi, Eduardo? Eu dei um depoimento, Marcelo, nós fomos lá assim, vamos tirar naquela hora o doutor Valêncio. E ele, com essa sabedoria, sabendo do envolvimento pessoal do ministro, falou, vamos fazer e dar oportunidade ao doutor Valêncio dar a versão dele. Eu achei um discurso vazio, sem conteúdo, e cada vez mais, Marcelo, eu tenho certeza que o ministro irá recuar, tenho certeza, mas nós, na Assembleia Legislativa, não iremos recuar, enquanto o senhor não sair desse cargo que tanto mal fez à população do estado do Rio de Janeiro. Estou falando como deputado estadual, líder da minha bancada e falo pelo PDT. Não vamos admitir. O Marcelo reconheceu o senhor uma pessoa corajosa. Por ser corajosa, ligue para o ministro. Não assuma isso pelo bem da saúde mental do Brasil. A loucura, sim. Valêncios, não. Quero registrar ainda a presença de participantes do Núcleo Estadual do Movimento da Luta Antimanicomial, do Fórum de Trabalhadores da Saúde Mental e do Fórum de Trabalhadores da Saúde Mental de Niterói, também presentes aqui. Com a palavra, o deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Boa tarde a todas e a todos. Me lembra aqui o Freixo, que eu disponho de 5 minutos. Eu seguramente nunca vi o doutor Valêncios e possivelmente não conheço a grande maioria das senhoras e dos senhores. Me inteirei no movimento porque fui abordado pelo movimento nas escadarias da Alerj ao longo dessa semana. E depois participei da reunião com o presidente da casa, Jorge Pisciani, quando ele recebeu a direção do movimento e presentes uma série de deputados aqui, como Luiz Martins, o Freixo, o Serafínio, o Siciliano, o Mink, entre outras. E a doutora, eu não sei o nome, como é seu nome? Paula, também estava lá. E eu disse a ela que aqui no Parlamento Fluminense não havia necessidade de se fazer a cabeça dos senhores parlamentares, porque 99% seguramente é a favor de uma sociedade sem manicômios. Ainda mais, eu descobri nessa reunião por que eu tinha tanta afinidade com o deputado André Siciliano, porque ele morava perto da Totoreiras, em Paracambi, e eu era vizinho do Hospital Psiquiátrico Pedro II, na Chave de Ouro, no Engenho de Dentro. E participamos de todo esse processo
de luta que vocês travaram ao longo desses 25 anos para chegar ao estágio atual em que a saúde mental passou a ser uma das poucas políticas de êxito implantadas nesse país. E o doutor Vinícius, ao longo desse período, esteve sempre do lado oposto. Não. Valêncios, desculpe, doutor Valêncios. Valêncios, eu achei que era Vinícius, mas Valêncios, porque já lhe disse que não lhe conhecia. Bom, o senhor sempre esteve do lado oposto por todos os depoimentos que eu aqui ouvi. Ora, o Freixo, como eu, nós somos sempre muito elegantes em relação quando a gente recebe as pessoas na casa da gente. E temos que ter elegância em relação ao senhor. O senhor disse que mudou, que vai defender a lei da saúde mental, vai defender os movimentos de melhoria dos tratamentos e dos avanços psicossociais, etc. Eu verifico que para um cidadão mudar, ele tem que passar possivelmente por um desses 3 estágios. Ou ser submetido a um grande sofrimento, ou ser submetido a um tratamento psíquico muito forte, quer seja psiquiátrico ou psicanalítico, ou por milagre. Imaginemos que o senhor tenha sido objeto de um dos 3. Só terminando, senhor presidente. Pela conclusão. Mas, sob o ponto de vista político, esta comunidade imensa que está aqui, e é só um pedaço da comunidade, está dizendo claramente para o senhor não nos representa. E, se o senhor não representa esta comunidade que trabalha a sociedade sem manicômios, eu sou um homem racional. Acho que Vossa Senhoria deveria, no dia de hoje, o senhor se disse amigo do ministro, mas por amizade ao ministro, por respeito ao movimento e por uma análise racional de tudo o que está acontecendo, o senhor apresentar a sua renúncia. O senhor nos perdoe, porque qualquer outra solução que não seja essa, o senhor vai agravar uma crise que já está instalada. E se o senhor tem algum apreço ao ministro, que é recente, o senhor deve hoje renunciar em nome de uma sociedade sem manicômios. Quero registrar ainda a presença do CAPS Maria do Socorro, da comunidade da Rocinha, usuários e familiares profissionais, representantes da colônia Juliano Moreira, Hugo Fagundes, superintendente de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde, Maria Tereza dos Santos, gerente de saúde mental da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, e Iracema eu já falei. Então, dando prosseguimento, eu convido a fazer uso da palavra o deputado André Siciliano. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos, deputado. Eu peço que nos ajude respeitando o tempo. Presidente Jair Bittencourt, demais presentes à mesa aqui, doutor Valêncios, deputados, usuários, militantes aqui, profissionais da área da saúde. Queria começar saudando aqui uma figuraça, que há tempo que eu não vejo, Pedro Gabriel aqui.
foi o meu orientador lá do Ministério, e a gente trocava. Também a Paula Cerqueira, também a Ana Paula, carinho grande para a Gina e para o nosso companheiro Ricardo. Poderia aqui nominar outras pessoas presentes, mas eu quero dizer a todos vocês, em especial ao doutor Valêncio, eu me elegi deputado em 98 e acompanhei todo o movimento da cidade de Paracambi. Em 2000, como prefeito, a gente tentou muito melhorar, fiscalizar, mas tinha uma resistência grande da direção da Casa de Saúde. Nós ficamos 8 meses negociando a entrada na Casa de Saúde. E o histórico, Marcelo, Mink e Luiz, o histórico de todas as intervenções era problemático, muito problema, principalmente para o gestor que fazia a intervenção. Negociamos aqui 6, 8 meses, reuniões no Estado, nada, governo federal, nada, faltava peito. Nós entramos, dia 18 de junho de 2004, foi um marco. A saúde mental é um comprometimento. E, para quem não sabe, os meus tios avós, eu tive 4 que tinham problemas, precisavam de tratamento, e quem cuidou foi a minha avó, na casa dela, todos os 4 irmãos. Ficavam sempre um na casa de um sobrinho, ficava sempre casa de sobrinha, mas nós cuidamos fora do manicômio. E quando a gente entra na administração e começa a fazer a deshospitalização, abre CAPS, residência terapêutica, começa um movimento muito bonito. Eu vim agora de um debate que faço toda sexta-feira. Toda sexta-feira eu apanho, eu vou lá, Marcelo, para uma rádio FM lá em Itaguaí, mas eu apanho igual boi ladrão, porque eu não tenho medo e tenho sim orgulho de ser político e não tenho vergonha do meu partido. E eu vou fazer a defesa e vou defender o governo, apesar que agora há pouco vamos ter uma notícia boa, porque vamos trocar o ministro que está fazendo. Essa política não serve. Eu quero aqui, doutor Valêncio, dizer uma coisa que me orgulha muito. A gente ter coragem de tomar as posições. A gente conversou com muita gente, e o primeiro argumento do ministro é que ele tem uma relação pessoal com o senhor. Uma relação de faculdade, de convivência. Se é uma das poucas coisas que o governo tem feito ultimamente, foi unir a saúde mental. E quero aqui parabenizar o ministro, porque ele criou esse movimento aqui, que é nacional. Então, Valêncio, um gesto seu de grandeza. Você vai penar à frente dessa pasta. Você vai ficar o tempo todo tendo que provar que mudou. E a gente sabe que o comprometimento é outro. Você teve do outro lado do balcão, você teve um modelo diferente do que a gente prega, do que a gente quer. É um movimento nacional, é um movimento que vai unificar, que já está unificado, um movimento que não vai parar. E eu quero agradecer ao ministro por isso, porque ele conseguiu trazer gente de volta que a gente não via há muito tempo, com risco de um retrocesso político. Eu não tenho dúvida, o que a gente viu na Casa de Saúde Doutoreira era o campo de concentração, pacientes nus, pele e osso. Eu lembro, Pedro, um paciente famoso, o irmão dele, Paulo Jobim, 1,87 m, 35 quilos. 35 quilos. A gente viu lá que davam uma sopa, davam um pãozinho puro e tinha lá pescoço de galinha, asa de galinha. E quando a gente viu um feijão sem classificação, era um feijão que só tinha aquelas bandinhas, tinha 2 ou 3 quilos, eu chegava às 6 da manhã, 7, saía 1 hora da manhã todos os dias. E tinha uma sineta que tocava para o café, para o almoço. Era campo de concentração. No primeiro dia, tocava como se fosse um campo de concentração. A gente parou a sineta. Eu me orgulho muito da intervenção que fiz no Doutoreiras, do tratamento que a gente criou, esse hospitalar, toda a rede. Então, doutor, é uma questão de fórum íntimo. O senhor sabe, conhece o movimento. É importante, essa casa já tirou aqui
fez uma moção de repúdio à nomeação de Vossa Senhoria ao ministério. Isso não vai parar. Isso é só o começo. Então, que o senhor possa ter grandeza e agradece o convite do seu amigo. Para essa pasta não vai, porque quem precisa da política não me quer aqui. E é assim que faz quando um político se candidata a um cargo, vereador, deputado, prefeito, quem vai elegê-lo é o povo, é que vai precisar do tratamento dele, do carinho. E o povo que o senhor quer tratar lá no ministério, o povo não quer o senhor. Então, que o senhor possa fazer um gesto de grandeza e agradecer e anunciar hoje aqui, ainda hoje, que o senhor vai pedir a exoneração do cargo. Muito obrigado. Quero convidar para fazer uso da palavra o deputado Wanderson Nogueira e aproveito para registrar a presença também do deputado doutor Sadi Noel. Deputado Wanderson, o senhor dispõe de 5 minutos e mais uma vez eu peço aos deputados que nos ajudem cumprindo o tempo. Muito obrigado. Eu não conheço pessoalmente o doutor Valêncios, e há que se ter o respeito à pessoa, à família, e isso é importante porque aqui não é uma mobilização da raiva, é o contrário, é uma mobilização de afeto. E é pela mobilização de afeto que se está aqui essa luta contra o retrocesso. E falando exatamente desse sentido, eu não conheço pessoalmente o doutor Valêncios, mas conheço a força da rua. E a força da rua só tende a aumentar cada vez mais até conseguir dizer e provar que não quer o retrocesso na política de saúde mental e dizer o que quer, que são avanços que precisam ser conquistados no fortalecimento do CAPES, do CAPSI e de toda a política contra os manicômios. E eu quero resgatar exatamente a palavra do seu Milton. O seu Milton Freire falou aqui de afeto. E nada traz mais afeto do que a loucura. Eu diria que todos que aqui estão são loucos, e nem que todos que são loucos aqui estão. E o que esse país mais precisa é de loucura. Loucura apaixonada para brigar por aquilo que quer, para demonstrar que esse país tem que ser diferente, que a política está errada, tem que ter diálogo, não é empurrar por goela abaixo. E aí eu quero dizer que o menos culpado de toda essa história é quem aqui está, que é o doutor Valêncios. O maior culpado é o ministro da Saúde que o nomeou. Ele é o maior culpado, porque o ministro da Saúde sabe muito bem o que fez.